E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Vamos resolver uma questãozinha do vestibular da Unicamp de 2025, segunda fase. O vento FON, não sei se a pronúncia é essa não, mas vamos assim, né? Presente nas grandes cordilheiras, Alpes, Andes, montanhas rochosas, ocorre quando uma camada de vento é forçada a subir uma montanha, sofrendo expansão devido à redução da pressão atmosférica e resfriando-se a ponto de atingir a condensação. Figura A. Daqui a figura A. Perceba que vai chegando um ar frio e úmido subindo aqui, né? E aí, como ele mesmo disse, devido ao aumento da altitude, a pressão diminui, o gás consequentemente se expande e se esfria, provavelmente logo em seguida sofrendo a condensação. Assim? Tudo bem. Aí ele fala: na sequência, o ar desprovido de umidade desce do outro lado a encosta, sofrendo compressão e aquecimento. Isso resulta em um vento quente e seco. Ora, depois ele vai descendo, né? E aí, como ele vai descendo e vai diminuindo a altitude, a pressão volta a aumentar, né? E aí o que, que vai acontecendo? Ele vai agora sofrendo, como ele mesmo disse, uma compressão e, consequentemente, um aquecimento. E aí você tem um vento quente, já que a temperatura vai aumentando, né? E seco, já que, como ele mesmo disse, ele vai estar desprovido de umidade. A figura B, no espaço de respostas que eu trouxe para cá, ó, ler o A, né? Mostra uma expansão de um gás ideal, linha contínua de I a F, num diagrama de pressão P versus volume V. Gente, ele falou gás ideal. Ele poderia dizer gás ideal, gás perfeito, que é a mesma coisa, ou nem dizer isso. Muitas vezes as questões acabam não tendo esse cuidado e não falam. Quando não disserem nada a respeito do gás, a gente considera que ele seja ideal, tá? Eles foram cuidadosos, que bom. A Unicamp, a FUVEST, a Unesp sempre tem esse cuidado, tá? Mas caso não seja dito, você considera assim, tá? E essa linha contínua, de fato, está mostrando aqui, ó, uma expansão, né? Porque se você perceber, a setinha está aqui voltada para a direita, ó, indicando que o volume está aumentando. Vamos fazer a leitura gráfica, né? Ó, aqui na vertical, a gente tem a pressão P na unidade de Pascal, que é a mesma coisa de Newton por metro quadrado, está no SI, bacana. Só que tem esse fator multiplicativo 10 elevado a 4, a gente não pode esquecer disso não, né? Aqui, ó, na horizontal, a gente tem o volume V em metros cúbicos, também está no SI, com um fator multiplicativo de 10 elevado a 4 também, né? Então, o estado inicial está bem aqui, o final está bem aqui, ele tanto diminui a pressão, quanto, no caso, vai aumentar o volume, tá certo? Beleza, tranquilo, show de bola. Então, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha nessa caixinha aqui, que ele nos dá uma legendazinha também, a escala, né? Aí, ok. Aí ele vai falar assim no item A. Qual é a temperatura, θF, em graus Celsius, do gás no ponto F do diagrama da figura B? Né? Qual é essa temperatura bem aqui? Porque a inicial, que ele chama θI, é igual a 7 graus Celsius. Qual é a final? Dado T, que é a temperatura na escala Kelvin, né? Tanto é que ele bota esse K aqui, menos θ, que é a temperatura na escala Celsius, ele bota aqui, ó, graus Celsius, né? É aproximadamente 273. Ou seja, eles foram bondosos e nos lembraram aí a conversão de uma escala para outra, né? Eu vou mudar aqui a página, vou deixar exclusivo aqui o item A, depois a gente vai para o item B. Galera, olha só, essa transformação nem é isotérmica, que é quando a temperatura é constante, né? Nem isobárica, que é quando a pressão é constante, né? E nem isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que é quando o volume é constante. Concorda comigo? Por quê? Ó, pressão está variando, volume está variando, temperatura está variando, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que usar a famosa Lei Geral dos Gases Perfeitos, ó. Porque percebam, ó, olha a transformação. É quase uma reta, né? Mas não é efetivamente. Então, eu vou botar aqui, ó. A gente vai utilizar a lei, certo? Lei geral dos gases, lei geral dos gases perfeitos. Ou ideais, tanto faz, né? Eu recomendo, ainda mais numa prova que nem essa, de segunda fase, discursiva, eu recomendo você colocar o título da equação, porque é o momento que você tem que mostrar para o corretor que você sabe, né? Então, vai que você erra alguma bobagem lá na frente, mas quanto mais informações corretas, sucintas e coerentes você colocar, melhor, né? Aí o que é que vai acontecer? O que é que me diz a Lei Geral dos Gases Perfeitos? Que os estados de um gás estão conectados, né? Estão conectados antes e após uma transformação, né? Assim,
De que maneira? Ó? Eu posso dizer que PI, que é a pressão inicial, vezes VI, que é o volume inicial, sobre TI, que é a temperatura inicial, detalhe, temperatura na escala Kelvin, na escala absoluta, é PF, que é a pressão final, vezes VF, que é volume final, sobre TF, que é a temperatura final. Tá certo? Tranquilo, beleza. Aí agora vamos substituir, né? Vamos substituir as informações, as grandezas, e aí eu vou precisar do gráfico. Né? Porque a pressão inicial, vamos olhar aqui de vermelho. A pressão inicial vai ser quem? Ó? Tá aqui, ó. A pressão inicial me parece que vai ser de 10. Ó. 10, não é assim? Tá aqui, ó. Vamos lá escrever, ó. Vai ser 10. Só que a gente não pode esquecer, ó, do fator multiplicativo, olha só. Vezes 10 à quarta. Olha que bacana. Vezes 10 elevado a 4. Já vou falar um negócio aqui interessante. Gente, eu não sei se vocês estão escutando, eu botei para tirar os ruídos aqui, mas meus cachorros estão tudo respirando alto aqui, mas vamos ver. 10 vezes 10 à quarta, né? E já eu vou comentar um detalhe sobre esse 10 à quarta aqui. Vezes o volume. Bom, vamos ver o volume inicial, né? É só continuar aqui no gráfico. Olha só, 12, né? O volume, ó, 12. Então, vamos lá, ó. Fica vezes 12, só que também, olha só, ele vai ter o fator multiplicativo 10 elevado à quarta potência, né? Então tá aqui, ó, vezes 10 elevado a 4. Beleza, tranquilo. Eu pinto aqui só para ficar evidente para vocês, né? Mas é óbvio que lá na hora você não precisa pintar e nem teria como pintar assim, né? Sobre a temperatura, que é quanto? São 7 graus Celsius. Porém, entretanto, você vai somar com 273, porque eles mesmos foram bondosos e nos lembraram, né, a fórmula de conversão, mas é importante que você saiba, né, que de Kelvin, de Celsius para Kelvin basta somar 273, a gente tem que somar, porque essa fórmula tem que estar na escala Kelvin. Vou aqui fazer uns parênteses. Às vezes o pessoal me pergunta, mas professor, por que tem que estar na escala Kelvin? Não dá certo a termodinâmica, a termologia de modo geral, não funciona nas outras escalas, não? Funciona, gente. Funciona assim. O negócio é, como a gente constrói tudo em cima de algum valor de temperatura, e em tese a gente tem infinitas escalas, a gente teria, então, em tese, infinitas fórmulas. Para a gente poder ter uma quantidade finita de fórmulas, a gente baseia tudo na escala absoluta, já que ela é a escala padrão utilizada no mundo inteiro nas respectivas comunidades científicas, e vai desenrolando tudo em cima dela, né? Então vamos lá. Continuando. Agora vamos olhar para o estado final. Eu tenho aqui a pressão e o volume, né? Assim? O volume é até fácil de ver, né? 15. A pressão é que alguém pode até achar ruim, mas não é difícil não. Dá 7, né? Ele dá aquela escala ali pra gente, né? Que cada altura desse retângulo é 1 vezes 10 elevado a 4 Pascal, né? Olha, tá aqui, ó. 2, 4, 6, sobe só 1, ó. É 7, né? Então não tem muito mistério não. Então vai ficar 7. Eu vou aproveitar aquilo lá, né? Ó. Vou aproveitar, como a gente diz aqui no Ceará, vou ser gaiato, ó. Vezes 10 a 4, né? Vezes o volume, 15, né? 15 vezes 10 elevado a 4 também. Aí. Desculpa, a temperatura final, que é quem eu quero saber, a temperatura na escala Kelvin aqui, né? Depois eu tenho que converter para Celsius. Não importa se ele deu a temperatura em Celsius e quer em Celsius. Converta para Kelvin, faça a conta, volta para Celsius, né? Tudo bem. Aí olha que interessante, um ponto que eu estava querendo comentar com vocês aqui, ó. O 10 a quarta aqui foi-se embora com esse 10 a quarta aqui, assim como esse 10 a quarta foi-se embora com esse 10 a quarta. Alguém pode me dizer, professor, mas peraí, se eu cancelei todos eles, eu não precisaria escrever não, né? Gente, vamos lá, a gente está numa prova discursiva, então eu acho razoável a gente colocar essas informações físicas que são importantes, concorda comigo? Matematicamente, tudo bem, não é tão importante, mas fisicamente, cara, é. Fisicamente, isso aí, você no laboratório, isso quer dizer muita coisa, né? Então é bom ficar atento a isso, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes 1, que é 10, vezes 12 vezes 1, que é 12, sobre 7 mais 273, que é 280, 280. Aqui fica 7 vezes 1, que é 7, vezes 15 vezes 1, que é 15. Pronto, agora é só a gente simplificar, né?
Ora, esse 15 vai-se embora com esse 12, simplificando tudo por quanto? Por 3, né? Aqui fica 5, aqui fica 4. Esse 5 ele vai embora com esse 10. Aqui fica 1, aqui fica 2, né? Beleza? O que é que dá para fazer mais aqui? Cara, eu vou simplificar só mais uma vez aqui, senão vai ficar muito sujo, né? Ó, 2 com 280, ó. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 140. Pronto, tá bom. Depois a gente faz mais simplificação. Então eu vou fazer o produto do meio pelo produto dos extremos, né? Assim. Vou puxar uma setinha aqui para poder colocar o restante da conta. Lembrando que meu objetivo é descobrir a temperatura final, né? Ó. Então a temperatura final, TF, vai ser quem? Vamos ver aqui, ó. Temperatura final vai ser 7 vezes 1, que é 7, vezes 140, dividido por 4 vezes 1, que é 4. Bom, esse 140 vai-se embora com esse 4, né? Porque tudo por 2 fica 70 por 2, que vai dar 35, né? Então, a temperatura final vai ser 7 vezes 35. Não vá para a calculadora. Faça aqui do lado. 7 vezes 5 dá 35. Vai 3. 7 vezes 3 dá 21. Lolinha, não pare de respirar alto aqui. 21 com 3 dá 24. 245. Gente, o pior é que se ela estiver fazendo muito barulho, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu não vou gravar de novo não, viu? Vai ficar assim mesmo. Daqui, ó, descobrir a temperatura, porém, na escala Kelvin. Obviamente, você terminando aqui, você não vai ganhar a pontuação toda, mas também não perde tudo, né? O finalzinho é só nós convertermos, porque a temperatura final vai ser 245 menos a temperatura, o valor, né, de 273, que a gente converte para Celsius subtraindo. E aí, finalmente, a gente chega à nossa solução, onde a temperatura final vai ser de menos quanto? Tá aqui, ó, menos. Aí fica 273 menos 245. Ó, aqui fica 6, vai 1. Fica 8, né? E aqui fica 2, então vai ficar menos 28. Menos 28 graus Celsius. Ó, menor do que o valor inicial. Então, a gente pode até ter errado, né? Mas pelo menos é um resultado coerente. Ok? Aí, beleza? Essa foi a alternativa A, ó. Fizemos aí de maneira sucinta, organizada. Então, eu acho que essa seria uma boa resolução para estar lá na sua prova, tá certo? Então, vamos agora para o item B. Olha só. Só uma coisa antes, ó. Percebam que eu só pude utilizar a lei geral dos gases perfeitos, assim como poderia utilizar a lei de Boyle-Mariotti na transformação isotérmica, lei de Charles e Gay-Lussac na isobárica, lei de Charles na isocórica, né? Ou mesmo aquela equaçãozinha da transformação adiabática, PV elevado a gama, né? Caso o número de mols permaneça constante. A gente vai considerar, num tipo de situação que nem essa, que a gente tem uma certa célula, né? Que é uma certa massa de gás que está sofrendo essa expansão, depois essa compressão, e que o número de partículas não vai variar, né? Porque se fosse variar seria um pouco mais complexo, a gente teria que trabalhar aí com equação de Clapeyron, só que aí teriam que ser dadas mais informações para a gente, né? Tudo bem. E o item B? Qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão, linha contínua, entre os pontos I e F do diagrama da figura B? Pronto, ele quer saber o trabalho. Bom, alguém pode se assustar, porque assim, se a transformação é isobárica, a gente sabe calcular o trabalho como sendo P vezes ΔV, pressão vezes a variação do volume. Agora, se for isotérmica, adiabática, qual é a outra? Isocórica é 0, né? Mas se for essas outras duas, a gente tem até umas fórmulas que a gente às vezes até sabe assim, decorado e tal. Agora aqui é geral. Bom, aí geral, você pensar em lei numericamente igual, vou até escrever aqui, ó. A gente sabe que o trabalho, né, para levar de I até F é numericamente igual a mais ou menos a área sob o gráfico. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que, em tese, a gente tem um probleminha aqui. Né? Ó, se eu for pegar a área sobre o gráfico, eu pego aqui, pego aqui, pego aqui, só que olha que negócio invocado. Aqui é uma curva, né? Ó. Não é exatamente uma reta, porque se fosse uma reta, aí você saberia, é um trapézio. Mas, galera, olha só, essa curva é muito próxima de uma reta.
Então, cara, não há erro significativo em nós fazermos essa aproximação, tá certo? Tá beleza demais a gente fazer isso aqui, gente. Eu quero saber, ó, essa área aqui que eu estou pintando com vocês. Percebam, o valor que nós encontrarmos vai ser um valor, digamos, superfaturado, né? Vai ser maior do que o que deveria. Mas, meu povo, ainda mais, né, nesses vestibulares que eles querem que a gente tenha essas sacadas, né? Porque não teria como resolver, né? A única forma é essa, né? A melhor, você poderia sair contando e mais ou menos estimar ali, né? Mas não tem para onde não, cara. Vai ser isso aqui, é razoável esse erro, tá? No caso, ó, o trabalho ele é mais ou menos porque não tem área negativa, só tem área positiva. Então, quando o trabalho é positivo, que é o caso, numa expansão, eu digo que ele é numericamente igual a mais a área. Quando ele é negativo, que é numa compressão, eu digo que ele é numericamente igual a menos a área. E lembrando que esse N sobre o sinal de igualdade, ele não é de fundamental importância você colocar. Ele só nos indica que esses caras são iguais em número, porque, ora, trabalho é uma grandeza física, medida em joules. É um processo de transferência de energia. A área, por outro lado, é uma grandeza matemática, dada em metros quadrados, nos dá as dimensões de uma superfície, né? Sim, então não são iguais, mas em número são iguais. Tudo bem. E como é a área de um trapézio, né? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Vou botar aqui ó, o sinal de mais, ó. Então é mais, aí base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Pronto. Então, como é que vai ficar? Ó? Vamos lá. Então, vai ficar assim. Como tem sinal de mais não precisa, vou só botar direto. Vai ficar assim, base maior. Quem é a base maior? Vou botar aqui uma outra letrinha aqui, ó, uma outra cor, na verdade. Vou botar verde. Ó. A base maior concorda com esse trapézio está como se fosse, né, virado, né? Tá aqui como se fosse em pé. Então, a base maior é esse cara aqui, ó. Né, ó, a base maior é esse cara aqui, que corresponde a quanto? 10, né? Vou botar aqui, ó, de verde mesmo, ó, 10, tá bom? Mais a base menor, que é quem? Ó? É esse cara aqui, ó, que corresponde a quanto? 8, né? 8. Talvez você esteja gritando daí, professor, peraí, o senhor esqueceu desse carinha bem aqui, né? Ó, do vezes 10 elevado a 4. Pronto, foi o que eu fiz. Botei em evidência, ó, vezes 10 elevado à quarta potência. Percebe que aqui faria diferença do esquecer, né? No item A não, mas aqui faria diferença, tá? Base maior mais base menor, botei 10 elevado à quarta em evidência, vezes a altura. Quem é a altura? É esse cara aqui, ó. Vai do 12 até o 15, ficaria 15 menos 12, que dá 3, né, assim? Então fica vezes 3, aí novamente, ó, vezes 10 elevado a 4. Por quê? Porque o volume também tem esse expoente aqui, né? Tudo isso dividido por 2, né? Tudo isso dividido por 2. Então, agora é só correr para o abraço. Ó. O trabalho de I para F vai ser quem? Vamos organizar aqui melhor as coisas. Vai ficar assim, ó. 10 mais 8 é 18, vezes 3, vezes produto de expoente mesma base. Repete a base que é o 10, somos os expoentes. 4 mais 4, 8 sobre 2. Bom, por fim, 18 simplifica com 2, fica 9, não é assim? E, opa, aqui fica 1. 9 por 1 é 9, vezes 3 dá 27, não é assim? 27 vezes 10 elevado a 8. Para deixar em notação científica, o trabalho de I para J vai ser 2,7 vezes 10 elevado a 9, não é assim? Joules. Pronto. Fizemos bem organizado, bem bonitinho, né? Tudo bem que esse valor é aproximado, deve ser um pouco menor do que isso, mas não é tão menor do que isso, tá certo? Então, fica aí a resolução dessa primeira questão. Gente, uma questão que não é muito difícil, mas esse final talvez acabe sendo um pouco mais desafiador, não é assim? Gente, obrigado pela atenção, curte aí, compartilha, até a próxima, tchau!